Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Fernando Guimarães, sou biólogo, embriologista e atualmente coordenador do Laboratório de Fertilização in Vitro do Instituto Verum. Participo também de toda a equipe do Fertigroup. Bom, é importante, antes de nós começarmos, frisarmos alguns pontos importantes. Você que está conosco nessa caminhada, nessa jornada, porque já estamos no 5º podcast do Instituto Verum, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho das notificações e também de compartilhar este assunto com a pessoa do seu interesse, tá bom? Bom, o tema do podcast de hoje, esse 5º podcast, é um tema muito intrigante, muito interessante, né? Relacionado à reprodução assistida e inovações tecnológicas. Nós sabemos que no âmbito da reprodução assistida e de outras áreas também, as inovações elas têm surgido rapidamente e tomado conta de procedimentos específicos no qual nós participamos. Nós hoje falaremos sobre um equipamento extremamente importante e intrigante, o Embryoscope. Você sabe o que é o Embryoscope? Talvez não saiba ainda, e se souber, também falaremos de alguns detalhes com relação a este equipamento. E para a gente conversar hoje sobre isso, para a gente ter um debate muito rico, nós temos aqui dois grandes especialistas da área da reprodução assistida, com o qual eu, Fernando, tenho uma gratidão enorme em trabalhar. Dr. Vinícius Medina Lopes, que está aqui conosco e é o diretor técnico do Instituto Verum, especialista em reprodução humana assistida, e a doutora Maria Cecília Cardoso, também médica. A doutora Maria Cecília, é importante eu frisar isso, porque se fosse no futebol, ela estaria trabalhando nos quatro lados do campo. Então a doutora Maria Cecília é especialista em reprodução assistida, médica, trabalhou muito tempo e trabalha até hoje em laboratório como embriologista, certificada pela Rede Lara, e hoje a doutora Maria Cecília está num grande desafio e muito importante para todos nós, né? Que é ser head dos laboratórios do Fertigroup. Sejam bem-vindos a esse debate, Dr. Vinícius, Dr. Maria Cecília. Muito obrigado, Fernando. Boa noite. Bom, a gente vai começar com alguns pontos aqui, eu vou começar com algumas perguntas e vou começar com o Dr. Vinícius, tá? É uma pergunta importante, é uma pergunta que suscita alguns debates. Dr. Vinícius, o Embryoscope, ele é considerado ou pode ser considerado um add-on? Fernando, antes disso eu vou me apresentar. Então, eu sou Vinícius Medina Lopes, sou diretor clínico do Instituto Verum. Fiz minha residência médica no Hospital Universitário de Brasília e meu mestrado também no UNB e tenho mais de 20 anos trabalhando com reprodução assistida. Bom, então o que é add-on, né? E o que significa, aí vou deixar a Cecília falar um pouquinho mais do Embryoscope. Então, add-on é um termo utilizado para conceituar, muitas vezes, tratamentos, procedimentos na paciente ou insumos laboratoriais ou técnicas laboratoriais que não são de extrema importância, às vezes, para a realização da fertilização in vitro ou que ainda não tem uma comprovação de benefício. A questão muito importante, Fernanda, é que muitas vezes uma técnica que hoje ela não tem, vamos dizer, ainda está classificado como add-on, como se fosse algo inicial que ainda precisaria de uma comprovação de eficácia, muitas vezes ela só vai ter isso daqui a alguns anos. Só que muitas vezes o nosso paciente está fazendo tratamento agora. Ela não quer esperar daqui a alguns anos para saber se essa técnica vai ser realmente comprovada a sua eficácia em aumentar taxa de gravidez ou aumentar a segurança, né? Então, add-on, então eu posso dizer que o time-lapse, né, e dentro dele o Embryoscope, ele ainda, pela Sociedade Europeia de Reprodução Humana, né, em 2023, foi classificado como esse add-on ainda, né? Tá certo. Doutora Cecília, algum ponto a ser colocado com relação ao add-on e o Embryoscope? Acho que é exatamente isso que o Vinícius falou, né? Eu acho que
provavelmente no próximo congresso europeu, ele vai deixar de ser um add-on. Por tudo que a gente vai conversar aqui hoje, né? Das comprovações que nós já tivemos dos benefícios dessa incubadora, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa incubadora, né? O que que é? O Embryoscope é uma incubadora de embriões, como outras incubadoras que nós temos, com a diferença que essa incubadora ela tem o microscópio dentro dela, diferente do que acontece na grande maioria dos laboratórios, na grande maioria dos cultivos, e nos cultivos que nós fizemos durante tantos e tantos anos, que é colocar os óvulos e os espermatozoides dentro da incubadora para fertilizar os óvulos, e depois esses óvulos fertilizados se transformarem em embrião dentro dessa incubadora. As incubadoras, o que que são? As incubadoras são aqueles equipamentos que mantêm as condições de desenvolvimento do embrião. Então, esses embriões eles ficam num meio de cultivo, que é como se fosse uma sopa nutritiva para ele crescer, né, para ele se desenvolver. E as incubadoras elas tentam mimetizar, elas tentam transformar aquele ambiente num ambiente muito similar ao que aconteceria dentro do organismo da mulher, né, onde o embrião vai se desenvolver. Então, mantém aquelas condições. Primeiro, tem os meios de cultivo que tem todas as substâncias que o embrião necessita para se desenvolver, e a incubadora ela mantém a quantidade dessas substâncias ali dentro numa concentração boa. Então, não assim, eu vou falar aqui de osmolaridade, mas não é, o que todo mundo precisa entender é que a gente não pode deixar esse meio de cultivo evaporar, então a incubadora mantém a quantidade de água dentro desse meio de cultivo boa para poder as coisas não ficarem em proporções diferentes do que são necessárias para o embrião, mantém o pH do meio, mantém a temperatura. Então, é aquele ambiente que é o ambiente mais acolhedor possível para aquele embrião se desenvolver. E cada vez que nós tínhamos que olhar para esses embriões e ver como que eles estavam se desenvolvendo, nós tínhamos que tirar essa placa de cultivo de dentro da incubadora, levar para o microscópio para poder observar esse desenvolvimento. Com o embrioscope, não. Com o embrioscope, o microscópio está lá dentro. E nós setamos esse equipamento para ele poder ir fotografando o embrião a cada 5 minutos. Então, de 5 em 5 minutos, aquele embrião ele é fotografado. E cada embrião tem o seu vídeo. E nós conseguimos ver o desenvolvimento desse embrião em tempo real. Então, essas fotos elas vão se somando, e quando a gente passa as fotos rapidamente, uma atrás da outra, nós vemos um vídeo do desenvolvimento desse embrião. Então, é uma incubadora muito especial, porque nós não precisamos tirar essas plaquinhas de cultivo onde esses embriões se desenvolvem de dentro da incubadora para poder observar. E antes para poder não ficar manipulando muito com esses embriões, a gente tinha tempos específicos em que a gente tirava. Então, a gente tirava para ver a fertilização, tirava para poder ver o desenvolvimento com 2 dias, com 3 dias, com 4 dias, com 5 dias, com 6 dias, e cada vez a gente tinha que tirar eles de lá. Com o embrioscópio, a gente não precisa tirar. A gente está vendo e está vendo isso se desenvolver na frente dos nossos olhos a qualquer momento. Isso é bacana, né? Isso é muito Então, importante. ela revoluciona realmente, porque antes nós tínhamos imagens muito específicas, de tempos muito específicos, e vocês podem imaginar
o quanto que a embriologia e reprodução assistida evoluiu, vendo como ele se desenvolve e que muito tempo os tempos que a gente imaginava não são os tempos reais daquele embrião. Então, assim, os tempos de desenvolvimento dele, a gente foi aprendendo muito com isso, né? E como eles se expandem, se encolhem, e qual é o impacto disso para a qualidade dele e para o potencial que ele tem depois de se implantar no útero. Muito bom, doutora Cecília. E assim como o doutor Vinícius fez, eu gostaria também agora, nesse momento, que eu fiz uma breve apresentação sua, eu queria que você fizesse sua apresentação para quem está te assistindo. A minha apresentação, eu sou um dinossauro da reprodução humana. Eu trabalho com reprodução humana há 33 anos. Comecei aí com o pai do Dr. Vinícius, há muitos anos atrás, aí em Brasília, e a vida foi tomando aí muitos caminhos, e hoje eu tenho o prazer de estar trabalhando com o filho do Dr. Joaquim, que foi quem me introduziu, né? Ele e a mãe do Vinícius, que foram importantíssimos para mim, né? Na minha jornada dentro da reprodução humana. E, e acabou que eu fui tomando outros rumos na minha vida, acabei no Rio de Janeiro, e depois veio o Fertigroup, e aí, hoje, sou parceira aí do Vinícius, e o pai dele é nosso concorrente. Olha só que voltas que a vida dá, né? Mas sempre muito amigos e muito colaborativos uns com os outros, e é isso que faz a coisa ir para frente. Muito bom. Doutora Maria Cecília, como é que o embrioscope poderia melhorar as taxas de sucesso quando a gente fala nos tratamentos de fertilidade? Bom, o embrioscope, para mim, ele aumenta as taxas de sucesso em 2 pontos. Primeiro, porque como você manipula menos, né, essas placas de cultivo, você acaba dando mais chance para o embrião se desenvolver, né? Você não tira ele daquele ambiente, então é, é, você dá mais chances. Você pode imaginar que o desenvolvimento do embrião fora do organismo humano é uma coisa muito hostil, né? É um motivo de estresse. Então, assim, a gente imagina que dentro do organismo, muitos mais óvulos fertilizados conseguiriam chegar a blastocisto do que fora dele, porque ele está lá num ambiente que não é o dele, né? Não, a gente tenta mimetizar ao máximo, mas não é em vivo, né? É in vitro, é tudo flat, tudo quadrado. Então, isso daí é complicado. Mas, assim, se você manipula menos, você dá mais chance para eles, né? Então isso é uma coisa que acaba aumentando a taxa de embriões que se desenvolvem. E se você tem mais embriões de boa qualidade, você tem mais chances de gravidez. Quanto mais embriões você produz, né, daquele determinado caso, mais chance você vai ter de ter esse desenvolvimento, de ter mais embriões, né? E quanto mais embriões você tem, mais gravidez você tem, né? Não que você transfira tudo de uma vez só, mas às vezes transferiu um, não deu certo, mas aí tem outros, né? E você transfere o outro, é o que a gente chama de taxa de gravidez cumulativa, né? Daquele caso, você tem 3, 4 embriões para transferir e, consequentemente, 3, 4 transferências para se fazer de um mesmo caso, né? Então, você aumenta a taxa por isso. A outra forma que você tem de aumentar a taxa de sucesso é porque você tem mais parâmetros para poder identificar qual é o melhor embrião.
Então, o embrioscope ele acaba te dando mais parâmetros, porque você não vê só a morfologia do embrião, você não vê só o jeitão dele, você não vê só a cara dele, você vê a cinética dele, você vê como ele se desenvolve. Então, o embrioscope ele deu para a gente uma coisa que a gente não tinha antes, que é a morfocinética, né? São esses tempos em que ele se desenvolve e a gente sabe que nesses tempos não pode ser nem rápido demais, nem lento demais. E o embrioscópio ele nos dá isso. Tá? E dá outras coisas também, porque associado ao embrioscópio, a gente acabou tendo uma inteligência artificial que coleta esses dados todos e sintetiza esses dados para a gente, dando pontuações, né? E ainda correlaciona essa morfologia do embrião com a cinética do embrião, correlaciona com o potencial daquele embrião de realmente implantar no útero. Então, o que essa inteligência artificial fez? Ela pegou aqueles embriões que tinham aquela cinética, que tinham aquela morfologia e comparou. Depois a gente informou para essa inteligência quais daqueles embriões implantavam no útero. E aí, com esse bando de dados, essa inteligência sintetizou tudo isso e pontuou esses embriões. Então, ainda tem mais essa chance, assim, aquela escolha, né? Qual o embrião que você transfere primeiro? Isso é fantástico, né? Isso pra gente vai ser um upgrade, eu acho, né? Nesse sentido. E, doutor Vinícius, existem riscos ou desvantagens no uso do embrioscope quando a gente compara com métodos tradicionais? Bom, na verdade o embrioscópio é uma incubadora, né? Então, por ser uma incubadora, não está trazendo riscos adicionais ao procedimento, ou seja, é necessário, mas toda vez que surge um novo aparelho, alguma coisa, sempre, principalmente as pacientes ficam pensando, será que vou ter um risco maior por estar utilizando algo novo? E isso não acontece, né? Então é um incubador em que, como a doutora Maricília falou, evita inclusive que você fique tirando o embrião de dentro dela para poder fazer análise, né? Avaliar como é que está a evolução desses embriões. Então, ao evitar a própria manipulação, você está tirando de um lugar, levando para o microscópio outro, você até está evitando acidentes com aquela placa, por exemplo, né? Então, você torna até um procedimento com menos risco, né? Um acompanhamento com menos risco. Também, como a doutora Maria Cecília falou, você está expondo esses embriões a menor variação, muitas vezes, de temperatura, de pH. Então, ao evitar a retirada dessa placa, dos embriões da incubadora, a gente pode evitar acidentes, a gente vai diminuir a variação de temperatura, pH, e evitando com isso, evitar expor esse embrião a maiores danos, né? Tá ótimo. E existe um termo que é interessante, que se chama time to pregnancy, né? Primeiro, o que é esse termo especificamente, né? E o que isso tem a ver com esse tipo de incubadora time-lapse? Bem, muitas pacientes, né, muitos casais demoram muito para chegar a realizar um tratamento de reprodução assistida. Já passaram pelo ginecologista, às vezes que demoraram a encaminhar ela para a clínica, ou muitas vezes ela mesma teve alguma certa barreira para chegar numa clínica de reprodução humana, e muitas vezes quando ela chega ela quer engravidar rápido. E algumas técnicas, até classificadas como Edzone, e inclusive exames para avaliar o casal antes de iniciar um tratamento, pode fazer com que demore mais a realização do tratamento ou até a transferência dos embriões, demorando para ela atingir o objetivo maior dela, que é atingir a gestação dela de uma criança saudável, né? Então o time to pregnancy, o tempo até atingir a gestação, é justamente esse tempo que ela chega, do momento que ela chegou à clínica de reprodução humana até aquele momento que ela engravidou. Então o objetivo da reprodução assistida é trazer uma criança de uma maneira muito eficaz, saudável e ainda de preferência no menor tempo possível, para que ela atinja esse objetivo dela. E em que isso tem a ver com time-lapse?
Bom, existem técnicas e alguns add-on, por exemplo, a própria biópsia embrionária para o PGTA, análise do embrião, que muitas vezes vários trabalhos mostram que isso demora um pouco mais para o paciente atingir o objetivo dela ter o bebê. Então, o time-lapse, né, e o embrioscope, na verdade, é um mecanismo em que, ao momento que ela está fazendo aquele acompanhamento do embrião, nós podemos já transferir esse embrião fresco e selecionar ali aquele melhor embrião que vai ser transferido. Então, digamos que a gente tenha lá 4 embriões para fazer a transferência, 4 blastocistos viáveis. E eles têm um aspecto muito parecido. Então, como a doutora Maria Cecília falou, a gente pode, através da classificação, né, através do embrioscópio, desse score, ele dizer qual seria aquele embrião para transferir primeiro. Né? Então, taxa cumulativa de gravidez é quando a taxa de sucesso após a transferência de todos os embriões numa captação. Mas se eu já sei que a taxa maior de implantação pode ser deste embrião, eu já começo logo nele. E aí eu tenho uma taxa de gravidez maior já naquela primeira transferência. Muito bom. E existe uma questão também, assim, né? Vou sair um pouquinho do nosso script aqui. Há tempos atrás, a gente transferia, a doutora Maria Cecília, ela até no serviço que eu também tive o prazer de conhecer e trabalhar junto no Vida, fazia-se também transferência em D3, né? Mas numa época, a gente fazia muita transferência em D3, tinha que ter muitos óvulos, tinha que ter muitos embriões para você fazer transferências em D3, e é isso mais ou menos que você está falando. Naquela época, a gente tinha a visualização de alguns embriões com blastômeros ideais, lineares, sem fragmentação ou pouca fragmentação, transferia e não chegava a lograr a gestação, né? E hoje eu acho isso muito bacana. Hoje a gente tem algumas situações importantes que o time-lapse faz parte dessa situação atualmente, em que os meios de cultivo melhoraram para que a gente tenha uma exposição desse embrião àqueles nutrientes todos e a gente, na grande maioria das vezes, não transferir em D3, mas chegar a blastocisto. E agora a gente tem uma possibilidade de que, se eu tenho 4 blastocistos muito idênticos morfologicamente, que com o microscópio a gente faria talvez uma escolha subjetiva ali, né? Hoje a gente tem o time-lapse para poder nos auxiliar nessa seleção do, digamos, o embrião que tem a melhor nota, né, Cecília? Acho que isso é interessante, né? Como é que a gente vai caminhando, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o que a gente está hoje. É aquilo que eu falei, né? De que a gente, essa tecnologia toda, né? E principalmente essa inteligência artificial que hoje vem junto do embrioscope, nos dá, né? Nos dá essa pontuação e essa graduação, né? Então, isso daí que o Vinícius falou, né, de você e escolher primeiro aquele que tem a pontuação maior é o que vai fazer você chegar à gravidez num tempo menor. E quanto mais rápido você chegar à gravidez, quanto mais você conseguir encurtar essa jornada dos casais, né, das pacientes até o seu bebê, mais efetivo você torna o processo, menos estressante você torna o processo, porque é isso que a gente quer, né? É transformar essa jornada numa jornada mais agradável e mais rápida, porque é um tratamento que impacta muito a vida das pessoas. E a gente tem uma atenção muito especial a isso e uma preocupação com isso e um carinho também, né? Escolher
e tornar o nosso processo mais eficiente não deixa de ser uma forma de carinho que a gente tem com as nossas pacientes. E Cecília, você acha que daqui a algum tempo a gente tem, saindo de novo um pouco do script, mas achei importante falar sobre isso. A gente tem hoje a biópsia embrionária, mas a gente já tem uma, a gente já pode ter uma avaliação genética não invasiva, né? E você acha que a inteligência artificial de uma time-lapse, de um embryoscope, com aquelas notas específicas e vinculada àquele embrião que foi biopsiado, ou o embrião que está em um processo de análise não invasiva, você acha que a gente pode chegar a um momento em que a própria inteligência artificial possa nos predizer e relacionar com aquela análise genética, ou seja, a gente não precise mais fazer a biópsia ou só fazer a análise invasiva? Você acha que a inteligência artificial poderia ser importante nesse aspecto? Isso já acontece, Fernando. Isso já acontece. Isso já está acontecendo e tem vários grupos já fazendo isso. Então, a inteligência artificial ela vai entrar, assim, já entrou nas nossas vidas de uma forma muito impactante. Essa capacidade de reunir os dados e nos dar todas as informações, né? Então, o que nós vamos selecionar vai ser essa morfocinética que eu falei anteriormente, associada à ploidia e associada a outras coisas também, que é a metabolização desse embrião. Então, existem outras coisas que não só a genética, mas o que aquele embrião produz e o que aquele embrião consome também, que diz sobre a qualidade e o potencial desse embrião. Então, num futuro bem próximo, nós estaremos reunindo todas essas informações numa pontuação só e tornando essa pontuação cada vez mais acurada, cada vez mais efetiva. Tá ótimo. E doutor Vinícius, assim, em quais casos que uma seleção embrionária ela poderia ter uma maior importância? Bom, Fernando, antigamente as pacientes gostavam muito de ter gêmeos, né? E alguns achavam muito bonito gêmeos, até trigêmeos, né? E a gente sabe, depois de algumas, já na verdade agora décadas, que isso é muito ruim. Né? Então a gestação múltipla é uma gestação de alto risco. Né? E a gente tenta evitar isso ao máximo hoje em dia. Em especial para algumas pessoas. Né? Então não só para os pacientes jovens, saudáveis, mas principalmente para aquelas pacientes que têm um maior risco na gestação múltipla. Então, quem são essas pacientes? Então, por exemplo, pacientes que têm acima de 40 anos, já é uma gestação de alto risco, ainda mais se tiver uma gestação múltipla. Então, a seleção do embrião vai permitir com que ela ainda tenha uma taxa de gravidez alta, mesmo transferindo um embrião, porque muitos querem transferir 2 embriões para aumentar a taxa de gravidez naquela transferência. Mas transferindo menos embrião e selecionando bem, nós conseguimos ter uma boa taxa de gravidez ainda. Então, pacientes que não devem transferir 2 embriões são aquelas pacientes, como eu estava dizendo, com a idade mais avançada, uma paciente que já teve 2 ou 3 cesarianas, ou outras cirurgias no útero, por exemplo, retirado miomas. Então, tem risco na gestação múltipla pelo risco de romper esse útero, perder o bebê. Né? Então, é muito arriscado. Então, pacientes que têm doenças como hipertensão, diabetes, obesidade, todas essas são pacientes que não deveriam transferir mais do que um embrião. Por isso que a seleção embrionária, ou seja, transferir apenas um embrião para esses pacientes, é algo muito importante. Tá certo. E a gente fala também da questão do acesso, né? O acesso dessas pacientes a esse tipo de tecnologia, né? Pacientes e clínicas podem acessar e implementar essa tecnologia? Existe uma disparidade nesse sentido do acesso? Bem, existe, Fernando. Então, existe entre clínicas, existe entre pacientes, né? Então, hoje, por exemplo, com a formação do FET Group, né? Então, o Instituto Vero, a Clínica Vida,
Cecília trabalhou há anos e trabalha, né? Então, hoje nós fazemos parte de um grande grupo, né, de clínicas de reprodução humana, que é o maior do Brasil, e isso facilita muito a aquisição de insumos, a aquisição de equipamentos, troca de experiências. Então, é um modo de evoluir em conjunto. Então, houve essa formação do FERT Group, isso possibilitou a gente também hoje ter o Embryoscope e está oferecendo isso para as pacientes. Então, tem clínicas, por exemplo, às vezes clínicas menores, não tem uma condição de ter um aparelho que custa mais de R$1 milhão, né? 1 milhão, 2 milhões, ainda associado com a inteligência artificial, isso fica muito caro, né? Então hoje nós formamos esse grupo e temos a possibilidade, já estamos com nossos casos já utilizando o Embryoscope. Infelizmente tem uma outra questão, que é a questão financeira das próprias pacientes. Então essa seria uma das desvantagens da aquisição da alta tecnologia, né? Então a tecnologia tem um custo, né? Então existe o custo do aparelho, existe o custo dos insumos, e isso existe um custo então para a paciente que vai utilizar o time-lapse, que é variável entre as clínicas de reprodução assistida. Bom, doutora Maria Cecília, existem algumas considerações éticas específicas que estão relacionadas ao uso do Embryoscope na seleção de embriões? Eu acho que atualmente essa seleção de embrião ela não vai impactar em questões éticas, né? Talvez o que hoje aconteça seja que esses vídeos são produzidos e a gente vai compartilhando esses vídeos com os pacientes e tudo mais. Então, isso daí são dados e a gente tem que ter essa proteção, né? A proteção dos dados que a gente vai divulgando por aí. Então, talvez hoje uma proteção desses dados, de modo a gente não expor, né, isso daí para o futuro e cair em mãos erradas, né, e fazer o uso errado dessas imagens, talvez seja uma preocupação ética que a gente tenha agora, né? Mas eu imagino que talvez daqui a um tempo essa seleção ela se torne uma coisa tão com tantos detalhes que a gente possa selecionar coisas até que não sejam coisas que são assim como só potencial de engravidar, né? Mas você triar para um determinado embrião que tenha uma determinada característica e aí você está fazendo, sei lá, eugenia com isso, alguma coisa desse tipo. Eu espero que a gente não chegue nesse ponto, né? Porque a ponto de você fazer desenhos e você, né, de configurações do que você quer que aquele ser seja um dia ou venha a ser, né? Então, eu espero que a gente evolua também nas discussões científicas e discussões, né, até que limite você vai poder selecionar esses embriões, né? Impor esses limites para a seleção desses embriões. São coisas que me ocorrem agora, né? E que eu acho que a gente tem que estar sempre atento, né? É um propósito que eu tenho sempre, né, nas nossas discussões, da gente ter consciência das coisas que a gente faz, né? Então, a reprodução assistida com consciência é uma coisa muito importante, né? A gente não pode ter na cabeça que a gravidez é a qualquer custo. Não, a gente tem que saber os limites, né? Tem que impor esses limites para a gente não fazer uma coisa sem ética. Não sei se o Vinícius tem alguma consideração a falar sobre isso. Eu tenho, Cecília. Principalmente porque muitas pessoas pensam no descarte de embriões. E às vezes a gente está descartando um embrião viável. Então,
o time-lapse, né, o embrioscope com inteligência artificial, não tem essa intenção de a gente estar fazendo exclusões de embriões, porque ele não tem a capacidade ainda, pelo menos, né, de estar descartando por completo. Existem outros parâmetros, como a própria morfologia do embrião, que é algo importantíssimo. Né? Então, não só a inteligência artificial, mas a própria morfologia, se a gente está vendo um embrião viável, né, a gente não vai estar utilizando a tecnologia para descarte de embrião. Não é isso? Isso a gente não faz realmente, né? Todos os embriões, assim, a não ser que todos os embriões eles têm chance de engravidar. Existem embriões que têm mais chance, e são esses que a gente seleciona primeiro para transferir. Mas a gente nunca descarta embrião por conta de morfologia, a gente só descarta por conta de capacidade mesmo. Então, se o embrião não chegou naquele estágio, naquele tempo, é porque ele sim pode ser descartado. Ou seja, se você chega no 5º dia de desenvolvimento e você não tem um blastocisto, é porque aquele embrião não se desenvolveu. E aí sim você pode descartar. Mas não é porque ele tem um. Se ele chegou naquele estágio de desenvolvimento, que é o estágio apropriado para aquele dia de desenvolvimento, não é porque ele tem um grau maior ou um grau menor que ele vai ser descartado. Então, isso não se faz mesmo, e independente dessa graduação, todos os embriões, eles são, a gente aposta em todos eles, né? Cecília, Então, isso daí é uma preocupação que a gente tem realmente. com relação ao futuro do embrioscope, né? Ou do time-lapse, no caso, outras tecnologias que são similares na reprodução assistida, que futuro você imagina? Através dessa incubadora, nós hoje podemos tirar várias informações, né? Então, inclusive, o embrioscope ele tem 2 tipos de placa que ele pode receber. A placa é, a placa a placa que a gente faz os cultivos para quando vai fazer biópsia e tudo mais, ou mesmo que não vai fazer biópsia, e tem uma placa específica que é justamente para a gente coletar o meio de cultivo de cada embrião para poder ver, fazer uma análise não invasiva. Então, aquele meio de cultivo onde o embrião se desenvolveu individualmente, a gente pode tirar aquela gotinha e tem uma placa específica, e aí a gente tirar as informações desse meio de cultivo. Ao invés de você tirar um pedacinho do embrião, você tira do meio de cultivo onde está esse embrião. Então, esse meio de cultivo, sem você mexer no embrião, você pode obter informações, né? Então, isso daí já é uma coisa que é possível dentro do embrioscope, e é uma evolução assim, cada vez mais informações a gente vai conseguir obter de forma não invasiva, né? Então, quanto menos você tocar no embrião, a gente já sabe que é melhor para ele mesmo, né? E eu acho que muito em breve, e a gente tem visto isso em outras, por exemplo, na seleção de espermatozoides, né, esses ambientes microfluídicos, onde, onde o meio se movimenta, que é como se estivesse acontecendo dentro do organismo, né, da mulher. Porque quando o óvulo ele está dentro da trompa e ele recebe o espermatozoide, ele está caminhando dentro da trompa. Então, ele está se desenrolando. A trompa tem cílios que vão batendo e vão empurrando os óvulos até esses óvulos chegarem dentro da cavidade uterina, né? Que é onde ele vai realmente implantar. O embrião ele é como uma semente que cai na terra e que brota, né? Que germina. E é exatamente assim que o embrião cai dentro da cavidade uterina, ele vai entrar dentro, né, do endométrio e ele vai brotar, ele vai germinar, ele vai formar raiz lá dentro. Então,
E é uma coisa dinâmica. O embrião dentro do organismo ele está se movimentando, ele está caminhando, ele está, né, passando por várias células e interagindo com o organismo. E, e, e esses ambientes microfluídicos é uma coisa, existem pesquisas sobre isso, né? Então, existem existem startups que estão desenvolvendo incubadoras que fazem isso. Eu acho que é provável que essas incubadoras elas evoluam para esse sistema, né, para tornar cada vez mais orgânico esse cultivo que a gente faz de uma forma numa forma mais estática, né? Que é como existe hoje em dia. Então, eu acho que é bem provável que a gente caminhe para isso daí. Vinícius, alguma consideração? Não, talvez a inteligência artificial tenha ajudado também a questão de predizer também sobre congelamento de óvulos, né? Aquela questão de quantos óvulos a gente está captando, qual o potencial dele de virar um blastocisto até gerar uma gravidez. Então a inteligência artificial também realmente ajuda, inclusive agora nessa questão do congelamento de óvulos, né? Porque é muito ruim a paciente saber, ó, tenho 5 óvulos congelados, mas qual o potencial de virar embriões, qual o potencial de eu ter minha gestação com esses Isso a óvulos? E hoje gente a já está inteligência... começando a fazer no Fertigroup, né? E chegaremos aí em Brasília muito em breve com essa inteligência artificial para a preservação da fertilidade feminina, né? E de selecionar aqueles embriões que têm o maior potencial de se transformar em blastocisto e de gerar um nascido vivo. Então, são coisas que estão evoluindo e o próprio embrioscope vai começar também a ter esse tipo de imagem. Mas, assim, às vezes nem vai precisar do embrioscope, né? Para a gente poder, porque você não precisaria, para você congelar o óvulo, você retira o óvulo e já congela ele logo, né? Então, você, com a imagem do óvulo, você consegue predizer isso daí. Fertigrupo já está começando a investir nisso e muito em breve as pacientes aí de Brasília também vão ter isso para a preservação da fertilidade. E eu acho interessante o que vocês dois falaram, né? A questão dos óvulos, a questão dos embriões, o time-lapse. A gente tem alguns protótipos, eu estou lembrando aqui que a gente tem alguns protótipos até de equipamento de ICSI, né? Você fazer a ICSI, digamos, robotizada, né? Faz a denudação e dali você já faz a ICSI. Eu acho que o futuro, a gente já tem um potencial muito grande. Eu acho que o futuro reserva muitas situações interessantes para a gente, né? O pessoal até costuma dizer, olha, vai ter um micromanipulador fazendo, você não precisa mais sentar aí para fazer não. E, de certa forma é bom e de certa forma é bom, porque você tá colocando no processo uma situação única, né? Não são 3 ou 4 operadores, né? Aquela questão do operador. Há um tempo atrás, né, Cecília, a gente tinha nem era um protótipo, né? Se eu não me engano, na Austrália tinha um equipamento que fazia o procedimento de vitrificação de embriões e tal, e tinha uma taxa ali semelhante à taxa que se encontra, a taxa de sobrevida depois, né? Semelhante à taxa que se encontra quando você tem um operador fazendo aquele procedimento. Então tem muita coisa ainda, tem muita água para rolar aí nesse riacho, né? Mas tem umas coisas assim que eu não tenho o menor medo, né, dessa tecnologia, nem de a gente perder nossos Não, empregos por também não. causa disso. Porque os robôs eles estão aí nas nossas vidas e eles não são para poder nos substituir, eles são para poder nos elevar para um nível Maior. acima, né? Exatamente. E, 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 e lá na frente não vai se diferenciar quem tentar competir com o robô, porque com o robô você não consegue competir, cara. É impossível você competir com o robô. O robô sempre vai ser melhor que você. Mas quem vai se diferenciar é quem se tornar mais humano,
Exatamente. São os humanos é que vão se diferenciar. Então, é o humano sabendo se utilizar do robô, né? E fazendo essa parceria legal junto com os robôs. É assim que a gente vai evoluir, é assim que a gente vai fazer um mundo melhor. Bom, gente, então a gente vai ficando por aqui, né? E gostaria que vocês fizessem, Dr. Vinícius e depois a doutora Cecília, fizessem as considerações finais no âmbito desse debate que a gente teve aqui hoje. Bom, Fernando, foi um debate bem interessante. Cecília trouxe vários pontos aí do ponto de vista da embriologia, né? Eu tentei trazer uma parte do ponto de vista clínico, né? Que é claro, todo mundo tentando fazer seu máximo para que a paciente atinja o objetivo dela, que é engravidar. A gente, clínico, com exames, avaliando bem, indicando bem a indução da ovulação, né? Controlando tudo para entregar os melhores óvulos para o laboratório, para eles poderem formar bons embriões com total segurança e eficácia, né? Então, hoje estamos muito felizes, já temos nossos primeiros casos aqui com o Embryoscope, muito feliz de estar oferecendo essa nova opção de tecnologia, de inteligência artificial para as clínicas aqui do Instituto Vero. Doutora Cecília? E eu felicíssima de estar participando, né, desse upgrade aí de vocês e de estar compartilhando essa experiência com vocês. Para mim também, apesar de estar há tantos anos, a gente tinha outras unidades do Fertigroup que já usavam embrioscopio há muito tempo, mas eu já conhecia, obviamente, tal coisa, mas nunca tinha vivenciado isso. E ao longo dessa minha postura jurásica, né? Eu fico muito feliz de estar participando dessa grande inovação aí e compartilhando isso com vocês. Gente, muito obrigado. Uma gratidão enorme ter vocês dois aqui compartilhando esse papo, que foi muito bacana, né? E para você que está aí do outro lado, né, assistindo a gente, espero que você também tenha gostado, né? Curta, compartilhe com quem você quiser todo esse conteúdo que é muito importante, e a gente vai se vendo e se falando nos próximos podcasts aqui do Instituto Vero. Muito obrigado pela participação de vocês, e você que está nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo com aquela pessoa que você gosta, que você curte, e ativar o sininho das notificações. Até o próximo episódio do podcast do Instituto Verum, o Verumcast. Até logo.